Estamos conversando sobre as práticas devocionais. E aprendendo um pouquinho desse exercício maravilhoso que faz bem ao coração e à alma, que faz parte da vida cristã, da caminhada cristã. Faz parte da caminhada do homem e da mulher de Deus. É através desse exercício diário que Deus nos alimenta, que Deus renova as forças do nosso coração, que Deus nos renova o vigor, que nos dá entusiasmo, que faz a gente enxergar para a vida de forma diferente, que nos dá discernimento sobre a realidade, sobre para onde estamos indo. Como disse, já lemos aqui, como disse Pedro, é como o lampião, não é? É como a luz no momento da escuridão, é a oração, é a prática devocional. Mesmo em meio às piores trevas e escuridão, com a palavra de Deus, como já disse o salmista, né? Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus acompanhada da oração nos faz caminhar em meio às trevas, em meio ao vale da sombra da morte. Amém? Então a gente está vivendo dias onde são muitas as dificuldades que a gente ouve, mas não tem nada de estranho acontecendo, porque tudo isso que está acontecendo já estava escrito. Então, de certa forma, é claro que a gente deve chorar com os que choram, mas a gente também consegue e pode se alegrar em ver a palavra de Deus está se cumprindo. O que significa isso? Significa que a cada dia estamos mais próximos da alvorada. O que é a alvorada? É a volta do Senhor Jesus. A conclusão de tudo isso, da palavra de Deus. Ou ele volta, ou a gente vai encontrar com Ele. Então, o que a gente está vivendo é muito difícil. Repito, a gente deve chorar com os que choram. A gente deve ser solícito, né? Em tudo o que está acontecendo. Mas a gente também consegue ver e ter coragem para caminhar no sentido de não tem nada estranho acontecendo. O Senhor vai me sustentar para caminhar em meio a tudo isso. Eu vou continuar me alimentando dEle, Ele que é o pão da vida. Ele que derramou o seu Espírito Santo em nós. Eu vou continuar vivendo na dependência dEle. E Ele vai me fazer chegar lá, do outro lado. E continuar na direção do alvo. Né? Então a gente conversou aqui sobre algumas práticas devocionais que durante os outros dias a gente vai tá entrando em cada uma delas. Prática da confissão, prática, enfim. A gente vai entrar em cada uma, como vamos ler aqui agora. Então, a gente está falando, e vamos concluir hoje, sobre a prática da oração. Prática da oração que Deus ouve e que faz bem à alma. Amém? O que é? A verdadeira oração é a arte de entrar nos santos dos santos e colocar-se na presença do próprio Deus, em espírito por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo e falar com Ele com toda a liberdade, pela palavra audível ou silenciosa. Amém? Eu só vou ler aqui o que é e a gente vai pular para o slide lá que a gente parou quarta-feira passada, viu? Só para que quem
está vendo hoje, ou está assistindo hoje, está com a gente hoje, ou chegou aqui, consiga entender também. Ainda, o que é? O 3 aqui. A oração só é possível quando se reconhece, ao mesmo tempo, duas verdades muito solenes: a humilhante estreiteza dos nossos próprios recursos e a gloriosa largueza dos recursos do amor, da misericórdia e do poder de Deus. A oração coloca a gente no nosso lugar, o quanto que a gente é pequenininho, o quanto que nós somos limitados, e nos coloca diante daquele que é ilimitado, daquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Em oração a gente, a cada dia, enxerga mais e mais a grandeza, a largueza do poder de Deus, e a nossa limitação, a nossa pequenez, o quanto que a gente depende dele e dessa conversa. E por último, ainda o que é? Na verdade, a oração é a outra via da comunhão com Deus. Na primeira, que é a leitura cuidadosa da palavra de Deus, que foi o primeiro ponto que a gente estudou. Então a primeira foi a leitura cuidadosa da palavra de Deus, é como Deus fala conosco, o Senhor fala com o crente. Na segunda via, a prática cuidadosa da oração, o crente falando com Deus, fala com Deus. Olha, irmãos, esse relacionamento entre o Criador e a criatura, Deus sabe o quanto esse relacionamento é essencial. Ele fala conosco sempre através da sua palavra. Sei que vou falar uma coisa aqui agora que alguns não vão gostar, mas faz parte, o pastor está aqui para isso. Eu não preciso ficar indo atrás de quem diz, eu profetizo, eu falo assim, eu não sei o que, do Senhor mandou te falar, então, eu não quero dizer com isso que Deus não possa usar alguém para falar com a gente. Deus pode tudo. Deus pode tudo. O problema é quando as pessoas andam mais atrás disso, e não falta pessoas querendo ser a voz de Deus, ao invés de buscar. Deus deu a sua palavra, Ele fala. Você não precisa esperar um momento para Deus falar com você. Deus quer falar comigo e com você todos os dias. Todos os dias. Então, se você está assim, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo todo dia. E Deus vai responder assim, meu filho, mas a minha palavra está aí. Se você se debruçar sobre ela, todo dia eu vou falar com você. Todo dia. E em outro momento, talvez, você, Senhor, eu quero falar com você, falar com o Senhor todo dia. Falar com o Senhor, meu Pai. E aí Ele vai dizer, olha, por causa do sacrifício do meu filho, você agora pode falar comigo todo dia. Todos os dias. Eu ouço toda a sua oração. Não tem nenhum dia que você não tenha acesso a mim, meu filho. Nenhum dia. Parece óbvio isso, né? Falando aqui, mas não é. Tanto que tem um hino, não sei agora o número do hino, que fala, né, o quanto que a gente sofre por não orar, por guardar as coisas no coração e não falar com o nosso Deus, não levar a Ele em oração.
Não vou pedir para levantar a mão não, viu? Mas é interessante. Tem algumas orações que a gente faz, que quando termina, a gente sente aquela paz maravilhosa de Deus, aquele renovar de Deus. Aí a pergunta que a gente se faz é: por que eu não orei antes? Por que eu não orei antes? E às vezes a gente leva tanto tempo para compartilhar com alguém algo, uma situação difícil que a gente está vivendo, pedindo: olha, interceda por mim, como a gente já estudou da intercessão. E aí a pessoa vai interceder pela gente, orar conosco. E às vezes a gente: por que eu perdi tanto tempo? Por que eu não pedi para antes? Por que eu não perdi a vergonha e não pedi antes para alguém interceder por mim, orar por mim? Porque eu demorei tanto. Então, estamos diante de algo maravilhoso, a prática da oração. Então Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus fala. E Deus também ouve. Então, Deus quer um relacionamento com todos nós. Com cada um de nós que está aqui. Deus quer que a gente cresça nesse relacionamento com Ele diariamente. Ele sabe o quanto isso é necessário para nós. Tão necessário quanto comer e beber. Tão necessário quanto comer o cuscuz com bode e o cafezinho preto. Tão necessário quanto tomar banho. É algo que faz parte da nossa necessidade diária. Agora a gente vai pular lá para onde a gente parou. Paramos no 10, foi o último que a gente leu. Viu? Então paramos aqui, falando da variedade da oração. Se você não assistiu, está lá no canal do YouTube da igreja, você pode assistir. Está lá, culto de oração e doutrina. É só você olhar pela data e vai estar lá de quarta-feira passada. Na intercessão você se exercita no altruísmo e ora a propósito do sofrimento alheio, dos problemas alheios, das necessidades alheias. A oração da intercessão é quando a gente ora pelo outro. E o que é muito comum da oração é a gente sempre lembrar só da gente, né? Olhar só para o nosso umbigo. Mas quando a gente para interceder pelo outro. E na súplica, você apresenta as suas necessidades pessoais, familiares e comunitárias, costumeiras ou esporádicas, e clama pela intervenção amorosa e sábia de Deus. A súplica, oração de súplica. Agora vamos nas modalidades da oração. Desculpa. Na modalidade da oração. A primeira aqui é na oração preventiva. O que é a oração preventiva? Você ora antes da tempestade, antes da tentação, antes da crise. Ora a tempo e não tarde demais. Quem fazia muito essa oração também era Jó, não era? A oração preventiva. Então, são muitos momentos que a gente faz essa oração. Muitos, inclusive, oram quando vão viajar, né? Quando vão pegar a estrada e oram, fazem uma oração preventiva. Senhor, livra-nos do mal da estrada. Porque na estrada tem buraco, tem animal, tem tudo, né? E fora outras coisas. Então, oração preventiva. A outra,
na oração vigilante, você associa a oração com o risco de cair em tentação. Você ouve o clamor do pecado residente e grita por socorro. Romanos 7, 24. Vamos dar uma olhadinha lá? Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Miserável homem que sou. O Paulo, quando fala ali do pecado residente, irmãos, depois da conversão, a gente não vive em pecado, mas o pecado, infelizmente, ainda reside em nós. A gente só vai ficar livre dele quando? Quando Jesus voltar, ou quando definitivamente na eternidade, no céu, a gente vai ficar livre de tudo isso. Mas enquanto a gente vive aqui, somos tentados. O pecado ainda reside em nós. Cabe a nós clamar a Deus e não ceder, né? Como diz, vigiar e orar o tempo todo, para que não sejamos prejudicados ainda por essa natureza pecaminosa. Obrigado, meu. Você enxerga o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Vamos dar uma olhadinha? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui o Paulo está falando no contexto também de perseguição à igreja. Então a oração vigilante está atento ao pecado residente. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos 3 inimigos. Quem são eles? O mundo, alguém falou aí, a carne e o diabo. O mundo, a lógica que o mundo funciona, o mundo, a carne e o diabo. Então, está vigilante a esses inimigos da caminhada, viu? E busca o sempre vitorioso leão da tribo de Judá. É na oração vigilante, então você enxerga o risco de cair em tentação, você ouve o clamor do pecado residente e grita por socorro. Você enxerga também o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então essa é a oração vigilante. Você sabe da realidade que você vive, da realidade do nosso dia a dia, e busca quem? O sempre vitorioso, leão da tribo de Judá. Está lá em Apocalipse 5:5. Vamos lá. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Então a gente busca aquele que está vivo,
aquele que venceu a tudo isso, sem pecado, e que nos sustenta, e Ele que intercede por nós, viu? Amém, irmãos? Ainda as modalidades da oração. A oração intensiva. Na oração intensiva, você ora mais vezes, mais demoradamente e mais seriamente. Essa oração é oportuna numa situação muito complexa e difícil, como a de Jacó na noite que precedeu o encontro com seu irmão Esaú. Vamos dar uma olhadinha lá, Gênesis 3, 9. Gênesis 3, 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Onde está você? Esse texto está falando do Deus que busca relacionamento com aqui Adão, que estava se escondendo depois da desobediência. E aqui na contramão, a gente tem a história de Jacó, que buscou a Deus, sabendo o que lhe esperava, que o seu irmão estava furioso com ele. E aqui, irmãos, quando fala da oração intensiva, você ora mais vezes, mais demoradamente, mais seriamente. Essa oração eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. A gente vê muito Jesus fazer isso. Jesus tinha muito o costume de orar à madrugada, às vezes a madrugada inteira. Jesus, hein? Se Jesus precisou orar tantas vezes, tão intensamente assim, será que a gente vai precisar, irmãos? Sim ou não? Então, a gente vê em várias vezes no texto dizer: e Jesus se retirou para orar. E Jesus se retirou para orar. Então, ele sabe o quanto dependia desse relacionamento com Deus. E a gente leu, inclusive, alguns textos, quarta-feira passada, que fala com quanta intensidade que ele buscava a Deus em oração, o seu Pai em oração. Então eu queria dizer o seguinte, nesse ponto de oração intensiva. Tem muitos momentos da nossa vida em que aquela oração de 30 segundos, de 1 minuto, 2, não é suficiente. Vou dar um exemplo sobre isso. É igual com a família. Aquele pai ou aquela mãe que é distante dos filhos. Só vive na rotina. Vê os filhos de manhã, e aí depois vê correndo à tarde, às vezes na hora do almoço, às vezes no final do dia, só na correria. Oi, bom dia, Deus abençoe e tal, não sei o quê. Benção pai, benção mãe, não sei o quê. Às vezes com pai e mãe, com família. Mas
chega o dia em que é necessário sentar e ter uma conversa mais intensa e mais demorada com o filho. E o filho com o pai também. É ou não é verdade? Mais cedo ou mais tarde esse dia chega, não é assim? Irmãos, acho interessante, porque a Radassa, né, vai fazer 4 anos, mas tem muitos dias que ela quase que para assim na minha frente e diz: pai, você está me ouvindo? Tipo, pai, eu quero conversar, pai. Presta atenção aqui. Né? Como teve um dia que estava eu e a Daiane no mercado, e ela parou assim na frente do carrinho, parou para a gente olhar para ela, parou o carrinho. Pai, espera aí só um pouquinho, presta atenção. Aí ficou eu e a Daiane olhando para ela. De quem é? Essa menina é filha de quem mesmo? E vocês não estão me dando atenção. Então, que eu estou usando essas historinhas para a gente compreender. Às vezes no início da fé a gente ora pouco, ou ora muito, enfim. Mas certo é que durante a caminhada, a gente vai precisar, em muitas das vezes, dessa oração intensiva. Inclusive, essa oração, na verdade, ela está dentro daquela oração diária. É para você escolher qual é o seu melhor horário. É de madrugada? É de manhã? É à tarde? Qual é o seu melhor lugar que você tem para orar? É lá na roça, num cantinho da roça? É num cantinho lá da sua casa? E quando for para lá, vai sem o celular, ou desliga. Vai para um lugar que não tem chance de ninguém te chamar, de ninguém te perturbar. E ali, você derramar o seu coração, a sua alma, ser sincero com Deus, buscar a Deus em oração com mais intensidade. Quando eu falo mais intensidade, é possível, inclusive, que nesse dia, talvez você nem falar vai conseguir, talvez vai conseguir só chorar. É possível, mas também é oração. Ou não consiga falar nada, também é oração. Amém? Então, diante de uma situação complexa e difícil, qual é a primeira pessoa que a gente tem que buscar, irmãos? Quem é, irmãos? A Deus. Diante de uma situação complexa e difícil, busque aquele que é o Deus Criador, aquele que é a fonte da vida, um Deus que quer se relacionar conosco, que pergunta: onde você está? Quer se relacionar conosco. Parece óbvio, né, quando a gente está falando isso aqui, mas não é. Às vezes você já está com uma situação complexa e difícil, um tempão, e até hoje ainda não buscou a Deus com intensidade, ainda não colocou tudo isso em oração diante de Deus. A situação é muito difícil, mas você ainda não separou um momento do seu dia, não separou um lugar para buscar a quem primeiramente a gente deve buscar.
Agora, irmãos, para a gente concluir, vamos lá, que a gente tem que concluir hoje, viu? Esse aqui, vamos caminhar. Associações impróprias. Associações impróprias na oração. Coisas que não trazem benefício na oração. A primeira, com as vãs repetições. Jesus recrimina a verborragia das orações pagãs e a ideia errada de que Deus se impressiona com o volume da oração. Jesus recrimina a verborragia das orações pagãs e a ideia errada de que Deus se impressiona com o volume da oração. Irmãos, primeiro ponto aqui é de repetir a oração sem consciência. É uma oração, não, eu acho que pela repetição Deus está me ouvindo. O que Jesus fala sobre isso a oração é um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. Então, tem gente que acha que não, que se eu fizer essa oração tantas vezes, eu vou convencer a Deus a fazer o que eu quero. Ou eu vou passar a ser merecedor pela quantidade de vezes que eu orei. Então Deus não se impressiona com o volume da oração. Um exemplo bem prático, que toda a nossa família que já teve, os nossos familiares, foi aquela experiência de rezar o terço. É claro que Jesus aqui está falando de uma experiência da época deles, mas só para trazer para a nossa realidade um exemplo. Não, eu vou orar tantos Pai Nosso. Não, mas você sabe o que você está orando? O que você está falando? Você tem consciência? Ou você está fazendo algo? Porque, irmãos, se a gente não prestar atenção, as orações nossas de cada dia, hoje, mesmo, pode tirar o terço, a oração do Pai Nosso, pode tirar. Tem muita oração hoje de crente que está do mesmo jeito. Eu só oro aquilo do mesmo jeito, já oro assim no automático. É igual o jeito que as pessoas falam graça e paz. Graça e paz, graça e paz. Muitos nem sabem mais o significado disso. Só fala por falar, porque senão o irmão pode achar feio, né? Dizer, você não falou graça e paz para mim. Mas ter entendimento do que está sendo feito e falado. O outro ponto é com o egoísmo e o consumismo. Tiago condena as orações por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4, versículo 3. Vamos dar uma olhadinha lá? Tiago 4, 3. Vamos lá? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, essa oração com egoísmo e consumismo, a oração com a motivação errada. E a última aqui, com a inércia. Oração com a inércia. Neemias combina a oração com a ação.
Neemias 4:9. Já se disse que a oração não substitui a ação, mas é uma ação insubstituível. Pegou aí? Vou repetir. A oração não substitui a ação, mas é uma ação insubstituível. Neemias 4:9, vamos olhar lá? Neemias 4:9. Neemias 4:9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então está falando aqui da ação combinada à oração, ou da oração combinada à ação. Você percebe o que ele diz? Mas nós oramos ao nosso Deus. Mas ao mesmo tempo que oraram, colocaram guardas para vigiar. Está dando para entender? Tem gente que transforma a oração em muletas. Tem gente que dá, se Deus quiser. Se Deus quiser, ele... Tá como, meu irmão? Tá como Deus quer. Tá mesmo. E tem aqueles que tem aquela coisa assim muito espiritual. Eu estou em oração. Você está em oração? Mas qual tem sido a sua ação? Em muitos momentos, nenhuma. Mas eu estou em oração, mas qual é a sua ação? Tem alguma? Não tem. Então, se você tem muita oração e muita inércia, é um problemão. Porque a ação e a oração andam juntas. Tem gente que leva para o outro lado, né? Começa a ter muita ação sem oração. Também, uma ação essencial para nós é a oração, é orar. E combinado a oração, a ação. Então já viu aquelas pessoas que passam por situações e dizem, mas eu orei ao Senhor. Mesmo, você orou, mas você fez o quê? E muitas das vezes a ação é contrária à oração. A pessoa está orando, pedindo uma coisa, mas está fazendo outra. A inércia está paralisado. Isso é muito, traz um prejuízo muito grande. Então, a gente deve sim orar, mas Deus nos deu a sua palavra e derramou sobre nós o seu Espírito Santo para que a gente ore e a gente haja, para que a gente tome decisões. Se a gente precisar de sabedoria para tomar decisões, a gente peça e tome as decisões. Para que a gente caminhe, dê um passo de cada vez. Para que a gente tome atitudes. Então a minha oração tem que fazer com que a minha ação, o meu caminhar, esteja cada dia mais à vontade de Deus e a minha vontade, a minha caminhada. Então, Neemias é um bom exemplo disso. Ele ora, mas ele age. Oramos ao nosso Deus, mas colocamos os guardas para vigiar. Então
Então, oramos ao nosso Deus e fizemos a nossa parte. Então, na prática da oração, meu irmão, não esqueça disso. A gente tem que combinar sempre os dois, oração com ação. A secularização da oração, um outro prejuízo muito grande. Aquela oração que é para minha família, para minha casa e para mim. Você não deve orar apenas por saúde, sucesso familiar, profissional e econômico, bens materiais e felicidade. Você precisa orar por aquilo que lhe faz muita falta, como filho de Deus, e ainda não tem ou não alcançou. Exemplo: alegria, amor, consolação, descomplexão, domínio próprio, entusiasmo, fé, generosidade, humildade, mansidão, orientação, poder espiritual, resistência, santidade, etc. Um perigo dos nossos dias que a gente percebe é que as pessoas lembram muito bem de orar, só oram por saúde, sucesso familiar, profissional, econômico, bens materiais e felicidade. Porque isso faz parte da nossa cultura. Deus, Senhor, me dê aqui o que eu quero, o que eu preciso. E o relacionamento com Deus está muito além disso. E a gente acaba deixando de orar por aquilo que é principal e às vezes orar por aquilo que é secundário, que não deveria ser o primeiro alvo da nossa oração. Ainda na secularização da oração, você precisa orar com precisão. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Tiago 1,5. Se sua carência não é sabedoria, você deve colocar no lugar dessa palavra o nome da verdadeira necessidade. Qual é a sua precisão? Qual é a sua necessidade? É sabedoria? Pede. Se não é, o que é? Peça a Deus. Peça a Deus. No lugar da palavrinha sabedoria aí de Tiago, você coloca a palavra que é a sua necessidade. Não é, Emanuele? Não é? A Emanuele está me ajudando aqui. Viu? A Emanuele, a Darcy estão fazendo a farra. Farra boa, viu, irmãos? As crianças têm que estar na igreja mesmo. Farra boa. As respostas de Deus. Deus diz sim a muitas orações de Isaac. Vamos abrir rapidinho? Vamos lá? Isaac, Gênesis 25, versículo 21. Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Amém? Então, aqui, Isaac orou e Deus respondeu, disse sim à oração de Isaac. Ao povo de Israel, ainda, Êxodo 2, 23 a 25, a Davi, Salmo 18, versículo 6, a Ezequias, a Zacarias, respondeu a oração, disse sim às orações. Então, Deus responde a oração. Em alguns momentos, Deus diz sim. Em outros momentos, Deus diz
não. Aí, vamos ler uma das orações. Deus diz não a não poucas orações, viu? A de Moisés. Moisés, Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 a 29. Deuteronômio capítulo 3, está aí, ó. Capítulo 3, versículo 23 a 29. Naquela ocasião, todos acharam? Amém? Naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo, e lhes repartirá a herança, a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale, diante de Bate-peor. Moisés suplicou ao Senhor, e Deus disse o que a ele? Não. E ainda disse mais, né? Não me fale mais sobre isso. Basta. É não e acabou. Para de espernear. Eita, hein? Moisés, depois de tudo que passou, Moisés, hein? Ele podia dizer assim: o Senhor vai dizer um não para mim? Eu sou Moisés, né? Não tem isso. Quando é sim, glória a Deus. Quando é não, glória a Deus. Amém, irmãos? Pronto, é a nossa oração para a gente encerrar hoje. Sei que é quarta-feira, os irmãos já chegam bem cansados, né? Então, eu até vou colocar esse quadradinho aqui, as respostas de Deus, eu vou colocar ele lá no grupo da igreja, tá bom? Nos grupos, para quem quiser ler esses outros textos que estão aqui, tá bom? Amém? Vou colocar lá. A gente leu um texto de cada. Vamos nos colocar de pé, irmãos, então, para orar, encerrando esse nosso momento aqui juntos. Os irmãos que estão conosco online também, vamos orar juntos ao nosso Deus. E se você não conseguir ler daí, vai dar para você acompanhar a gente aqui junto, ouvindo. A nossa oração, né, concluindo hoje a prática da oração, e vamos continuar quarta-feira que vem. Eu vou ler primeiro, depois a gente lê junto. Ó Deus, dai-me ousadia para entrar no Santo dos Santos, na sua presença, né? Para abrir o meu coração diante de Ti e contar-te todos os meus segredos, os meus medos, as minhas necessidades e também os meus pecados. Amém. Vamos lá? Vamos agora? Não é difícil não, né? Ó Deus,
Dá-me ousadia para entrar no Santo dos Santos, para abrir meu coração diante de Ti e contar-te todos os meus segredos, os meus medos, as minhas necessidades e também os meus pecados. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Boa noite. Vamos em paz.